A paz do Senhor, pessoas, bom dia a todos vocês. Meu nome é Heriberto e hoje eu quero partilhar uma palavra de Deus com você, que está escrita em João capítulo 1, versículo 11 e 12. A palavra do Senhor diz o seguinte: Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Uma coisa que nós temos que entender é que quando o homem peca, o homem agora é destituído da glória de Deus. Está escrito isso em Romanos capítulo 3, versículo 23. A palavra de Deus diz: Porque todos pecaram e por causa do pecado estão destituídos da glória de Deus. Por isso, todos os homens necessitam do perdão do Senhor. E o que Jesus fez foi fazer a religação do ser humano que tinha perdido a glória de Deus, tinha perdido o direito de ser chamado filho de Deus. Veja só que coisa importante. Quando Jesus nos resgata pelo seu sangue na cruz, ele está nos dando um direito que temos perdido, direito de sermos filhos de Deus. Isso significa que nem todo mundo é filho de Deus. Só é filho de Deus aquele que é nascido novamente. A palavra de Deus vai nos dizer lá no capítulo 3 de João, quando Jesus fala com Nicodemos, ele diz: aquele que não nascer de novo não vai poder ver o reino de Deus. E Nicodemos diz: como eu posso nascer de novo, sendo eu velho? Então o Senhor diz: em verdade vos digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus está falando é que é necessário que nós recebamos dele essa graça de sermos feitos filhos de Deus. Uma coisa importante e que a gente deve entender é que muita gente fala que é servo de Deus. Ok, nós somos servos de Deus sim, porque o servo é aquele que faz aquilo que o seu Senhor executa. Até mesmo a palavra do Senhor nos fala com relação a esse serviço, porque o Senhor diz: se vocês me chamam servos, servos, se vocês me chamam Senhor, Senhor, perdão, porque não fazem o que eu vos mando. Então o Senhor também, obviamente, Ele é o nosso Senhor, nós somos servos. Porém o Senhor disse lá no capítulo 14 de João: eu já não vos chamarei servos, porque um servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos chamarei amigos, porque tudo quanto tenho recebido de meu Pai, vos tenho dito. Então Jesus ele nos leva, nos encara como sendo amigos e principalmente como sendo co-herdeiros. A palavra de Deus vai nos dizer que nós agora somos herdeiros de Cristo, como Ele. Somos co-herdeiros do reino de Deus. Ou seja, nós vamos reinar juntamente com Cristo quando nele estamos. A palavra de Deus diz: se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vós, lá no capítulo 14 de João, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Isso para que o Pai seja glorificado no Filho. E a palavra de Deus ainda vai nos dizer que o mundo espera ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. O que eu quero falar nesta manhã é que Deus te chamou, Deus me chamou, para que nós sejamos filhos dele. E o filho é muito mais que o servo, porque o Senhor também vai nos dizer no capítulo 15, versículo 15 de João. Capítulo 8, versículo 38 de João. O servo não fica para sempre na casa, mas o filho fica. Então eu quero te encorajar nesta manhã, que nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, você se lembre que Jesus te chamou a ser filho. E quem é filho não pode deixar de ser filho. Quem é filho não pode pensar que agora, eu sou um ex-filho. Eu era filho de Deus. Existe ex-servo. Eu quero que você entenda isso. Existe ex-servo. Você pode servir alguém e depois parar de servir. O serviço é executar obras que alguém manda. Isso significa servir. Mas ser filho significa partilhar agora da herança, partilhar agora do DNA deste que é teu pai. Então, se Deus é o meu pai, importa que agora eu agrade o meu pai. Jesus já vai falar: aquele que é filho agrada aquele que é pai. Ou seja, Jesus diz: eu sou filho de Deus porque busco fazer aquilo que agrada meu pai. Então, ser filho é muito mais do que ser servo. É o resumo do que eu quero falar. Porque se você é filho, você tem consciência
de que o seu pai continuará sendo seu pai. E para fechar, eu quero lembrar de uma das parábolas que é muito conhecida na palavra, que é a parábola do filho pródigo. Lá na história do filho pródigo, o dono da fazenda, o pai, tem 2 filhos, sendo que os 2 filhos não têm consciência de que são filhos e que podem desfrutar de toda a riqueza que o pai tem. Os filhos sentem-se como se fossem servos. Isso é muito perigoso. Quem se sente como um servo é perigoso, porque chega um momento que a gente quer sair daquela servidão. E Jesus ele nos veio chamar a liberdade justamente por isso. Porque sendo filho, nós fazemos porque somos livres e porque desfrutamos das bênçãos de Deus. E por desfrutar das bênçãos de Deus, nós queremos estar sempre junto do Pai. Os filhos do homem, da história do filho pródigo, são filhos que têm consciência de servos e não de filhos. Todos os 2. O primeiro deles, o mais velho, serve ao pai com toda a dedicação, mas não desfruta das riquezas, não desfruta dos bens que o pai tem. Ele serve a ele. Inclusive, lá depois que o filho primeiro volta, o filho mais novo volta, ele diz: eu te sirvo há tanto tempo, pai, e tu não me deste um cabrito para eu comer. E o outro filho também tinha consciência de servo, então ele não queria mais estar debaixo da servidão do pai, porque ele não acreditava, ele não via o pai como realmente ele era. Ele viu o pai como alguém que era a quem ele devia obediência e apenas isso. Então ele pede os seus bens e vai embora para uma terra distante, o filho mais novo. E nessa terra distante ele gasta tudo que tem, buscando os prazeres da vida. E de repente ele vê que não tem mais nada. E quando ele vê que não tem mais nada, acontece uma grande fome naquela região em que ele está. Então ele cai em si. E aí tem um caminho importante. É importante que a gente caia em nós mesmos, analisando o nosso próprio coração, abrindo a Bíblia e vendo a Bíblia como espelho. Quando ela nos mostra quem realmente nós somos, nós caímos em si. Aquele filho lá distante, que não tinha até aqui a consciência de filho, mas a consciência de servo, até mesmo ele faz aquela comparação quando ele diz assim: tantos servos do meu pai, tem pão em abundância na mesa, e eu aqui, sendo filho, aí ele desperta o conceito de ser filho, ele desperta a consciência de ser filho. E ele diz: eu aqui, filho do meu pai, estou aqui para essa necessidade, eu vou voltar, eu vou pedir para ser servo. Eu vou pedir para ser servo do pai, porque pelo menos sendo servo, eu teria alguma coisa para comer. Então ele volta e pede ao pai perdão, e diz que pecou diante do céu. Mas o pai diz: não quero mais conversa. O pai não deixa mais ele falar. O pai já o abraça, já coloca um anel no dedo, já veste uma roupa, coloca uma sandália nos pés e diz para ele: entra, meu filho, nós vamos fazer uma festa. Porque filho nunca deixará de ser filho. E aí nesse momento que chega o segundo filho, que ainda tem a consciência de servo, e diz: pai, eu te sirvo há tanto tempo, o Senhor não me dá nada. E o Senhor diz: meu filho, você ainda não entendeu. Meu filho, você ainda não entendeu. Você é meu filho. E por ser meu filho, você desfruta de tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho é teu. Você pode desfrutar na hora que você quiser, porque você é meu filho. Você entende isso? Então lembre-se, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Não importa o que aconteceu. Se Jesus chegou na sua vida e essa revelação aconteceu no seu coração, de você entender que Deus te fez filho, as suas falhas, os seus erros, os seus problemas, eles são menores, bem menores do que essa filiação. Os seus problemas são menores que o seu pai. Os seus pecados são menores que o seu pai. Desde que você tenha coragem de encará-lo e dizer: pai, pequei contra ti diante dos céus. Posso até não ser digno de ser chamado seu filho, mas tenha essa consciência de que Deus está te esperando para te abraçar sempre que você precisar. Porque Deus é amor e Deus é bom. E por isso se faz a justiça de Deus. Aí o ser humano vai falar de justiça. Quando a gente fala de justiça, falamos de pena. E quando Deus fala de justiça, fala de perdão. Glória a Deus.
No entanto, o Senhor nos quer que nos aproximemos dele de uma maneira tal de que, sendo filho, não tenhamos nem mais nenhuma necessidade de coisa alguma. E todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas emocionais e principalmente espirituais, sejam supridas, de modo que aquilo que Deus nos deu, a graça de Cristo em nós, nos baste para todas as coisas. A paz do Senhor a todos e tenham um excelente dia.